gestação é em animal, mas essa programação metabólica, ela também é relacionado ao humano. Então tá, pessoal. Então, quando eu penso em programação metabólica, eu penso em janelas de programação. Por quê? Para mim programar alguma coisa, quando eu penso em organismo, eu preciso que esta coisa esteja em formação, certo? É muito difícil eu programar um indivíduo já todo formado, todo redondinho. É muito mais fácil eu pegar um indivíduo que não está formado ainda, que ainda está suscetíveis a mudanças, suscetíveis a insultos, para programar. Então, sempre quando eu falo de programação metabólica, eu tenho que lembrar das janelas de programação. Mas por que é tão importante isso? Porque é nessas janelas em que vão acontecer alguma coisa, e aí vai depender do que eu vou fazer com esse organismo, que vai modificar esse metabolismo, para o bem ou para o mal, tá? E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho mais de dor, que o Vargas também falou. Então, pessoal, essas fases, elas são sensíveis. Então, é o que eu acabei de dizer. São indivíduos que ainda estão suscetíveis à mudança no metabolismo, certo? Mas, mesmo quando você é mais velho, você pode ter alterações pontuais no metabolismo. Você pode ter alterações pontuais no metabolismo e que não seja a programação, tá? Mas a programação em si, ela acontece nessas fases. Ah, tá, Camille, quais fases são essas? Então, tá aqui, ó. Pré-concepção, que é uma fase nova, está sendo estudada mais agora. A gestação, que foi lá onde tudo começou, lembra quando o Vargas falou lá sobre Barker, fome holandesa? Lactação, que é uma janela que era ligada à gestação. Muitos trabalhos ainda, inclusive, atrelam essas duas janelas. Só que, pessoal, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como é interessante a diferença das janelas, em especial a da gestação com a lactação. Aqui também é a infância e a adolescência. Sempre quando a gente pensa em adolescência, pessoal, a gente pensa em metabolismo mais voltado para a parte reprodutiva. Não que não programe outra parte do metabolismo, mas é um pouco mais voltada para a parte reprodutiva, pela questão da puberdade. Tá, pessoal, eu tinha colocado aqui com a pergunta para falar de janelas de programação, mas vocês já estão respondendo aqui no chat e eu percebi que vocês lembram. Ó, a Ana Paula colocou pré-concepção, gestação, lactação e adolescência. Ótimo, maravilhoso, é realmente, Ana Paula, é isso mesmo. O que acontece nessa janela? Formação de conexões neuronais. Gente, para mim mudar um indivíduo, para eu mudar realmente, eu preciso que essa mudança, para que ela não seja fisiológica e pontual, que ela aconteça em um sistema maior, que é o sistema nervoso central. Então, nessas fases, estão acontecendo formações de conexões neurais, desculpa. E aí, pessoal, é neste momento que o insulto, eu falo insulto, pessoal, mas pode ser uma intervenção boa também, vai agir, vai programar, certo? Então, grande parte da neurogênese ocorre no útero e durante as 3 primeiras semanas de vida do roedor. Então, pessoal, é aqui que está a grande importância, e eu não excluo a importância das outras janelas, que são todas importantes, mas porque é tão estudado a gestação e a lactação, e por que elas são tão atreladas. Olha onde acontece aqui a neurogênese do animal. No útero, no último terço da gestação, durante as 3 primeiras semanas de vida do roedor. E aí vocês vão lembrar daquele gráfico que o professor Vargas mostrou para vocês, eu não trouxe o gráfico aqui, mas é só para vocês lembrar essa introduçãozinha que eu estou fazendo. E aí, pessoal, quando insultos ocorrem nesses períodos, podem perturbar o desenvolvimento normal do sistema nervoso central, e isso vai exercer efeitos duradouros sobre várias funções fisiológicas, que é, na verdade, o que eu acabei de falar. Então tá, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Vamos colocar isso na prática. Então, se eu tenho um indivíduo hoje adulto, que tem diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, obesidade, até mesmo câncer, enfim, que tenha algum problema metabólico, que tenha alguma doença, o que eu quero dizer com tudo isso que eu acabei de falar é que isso pode ser
oriundo de algum insulto, de alguma coisa que aconteceu em fases sensíveis do desenvolvimento deste indivíduo, certo? O que não tira a culpa do que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, a culpa não é do que sua mãe fez na gestação, do que sua mãe fez na lactação. Não. Nós também somos donos da nossa história. O que eu estou querendo dizer aqui é que o seu metabolismo pode estar predisposto a ter, por exemplo, uma doença de um diabetes, uma obesidade e as comorbidades da obesidade, a hipertensão e as doenças cardiovasculares. Pessoal, esses insultos, eles modulam o funcionamento de órgãos e sistemas fisiológicos que controlam o metabolismo, levando ao surgimento de doenças na vida adulta. Isso tudo aqui, pessoal, que eu acabei de falar para vocês, ele está inserido em um conceito chamado DORAD. Este conceito DORAD, pessoal, que traduzido para o português, ele fica origens desenvolvimentistas para a saúde ou para a doença. Veja, é para a saúde ou para a doença. Ele estuda exatamente isso. Então, se eu sou um indivíduo que tenho doenças acometidas, que sofro de algum tipo de doença, será que isso não está relacionado a alguma programação que foi feita no meu metabolismo em alguma fase sensível do meu desenvolvimento? Será que eu não tive um leite desregulado em macronutrientes quando eu estava amamentando? Durante a gestação, minha mãe era fumante, alcoólatra, ou comia uma dieta desbalanceada, enfim. É exatamente isso que se trata a programação metabólica. É um organismo programado, ou para a saúde ou para a doença. Pessoal, e aí eu quero exemplificar para vocês como essa questão de fases do desenvolvimento de janelas de programação são realmente verdade. Porque às vezes eu tô falando aqui para você e você tá pensando aí na sua cabeça, pô, o que ela tá falando que a gestação é uma janela de programação totalmente diferente da lactação, né? Uma tá tão atrelada à outra, é a mesma mãe, não é mesmo? Que provavelmente segue aí um mesmo ritmo de vida, de alimentação, e ela tá falando que são duas fases diferentes? Sim, eu tô falando que são duas fases diferentes, e eu vou provar para vocês agora. Então, ó, presta atenção que eu vou falar aqui para vocês entenderem, vamos construir comigo. Eu tenho um mesmo modelo animal, então eu tô falando de um ratinho agora. Eu peguei uma prenha, que é uma rata grávida, e dei para essa rata uma dieta de baixa proteína. Quantos por cento de proteína? 4 só. Pessoal, isso é muito, muito baixo. Eu não trouxe a foto da ração aqui para vocês, a ração nós fazemos lá no laboratório, é uma ração que parece um giz. Ela é muito baixa em proteína, 4% só. Só que eu dei a ração para essa ratinha durante a gestação, certo? Beleza. Eu peguei uma outra ratinha, prenha, a ratinha ganhou os filhotinhos dela e durante os primeiros 14 dias desses filhotinhos, eu dei para ela, eu ofertei para ela uma dieta a mesma dieta de baixa proteína, de 4%, só que na lactação. Então, olha lá, a primeira eu dei a dieta de baixa proteína na gestação e a segunda na lactação, tá bom? Então, vamos olhar agora o fenótipo e o metabolismo dessa prole. Quando eu falo prole, eu tô querendo dizer os filhotinhos, tá bom? Então, eu dei a dieta para mãe, tanto na gestação quanto na lactação, e eu estou falando agora do filhote, com 90 dias. Então, o filhote adulto ainda, certo? Todo mundo entendeu isso que eu tô falando? Tá conseguindo construir o pensamento junto comigo, né? Se não tiver, já manda aí no chat, que eu volto, não tem problema não. Ó, vamos olhar aqui o que aconteceu com os filhotinhos em que a mãe recebeu uma dieta de baixa proteína na gestação. Pessoal, o filhote teve maior peso corporal aos 90 dias. Ele apresentou um quadro de resistência à insulina. Ele apresenta hiperinsulinemia no jejum. Quando a gente
faz a eutanásia do animal e retira os estoques de gordura, normalmente nós retiramos 3, que é a visceral, que é a retroperitoneal e a periepididmal, porque nós trabalhamos com ratos machos, então nós tiramos a gordurinha que fica em volta do epidídimo, a gordura que fica ali entremeada no intestino delgado e as gorduras que ficam no abdômen do animal. Então, eles tiveram maior estoques de gorduras corporais, o que significa que em relação ao peso deles, eles tinham alto teor de gordura. E você está comparando esses ratos com quem, Camila? Com um animalzinho que não sofreu nada disso. Por isso que eu estou colocando alta, maior, é maior em relação a quem? Maior em relação ao animal, que a mãe não comeu dieta de baixa proteína nenhuma, comeu uma dieta normal. E alta atividade parasimpática. Pessoal, uma alta atividade parasimpática, ela está relacionada à secreção, à liberação de acetilcolina. E a acetilcolina, ela é um neurotransmissor que aumenta a secreção de insulina, por exemplo. E o que isso significa? Significa que o corpo ele está em uma situação de anabolismo, certo? Então, eu estou produzindo gordura, eu estou produzindo glicogênio, eu estou numa anabolismo, eu estou na produção, tá? E normalmente a alta atividade parasimpática relacionada a isso acontece em indivíduos sobrepesados e obesos. Agora, pessoal, presta bem atenção no fenótipo do animal que recebeu a mesma dieta, só que a mãe recebeu na lactação. Presta atenção, presta atenção. Baixo peso corporal, sensível à insulina, baixa secreção de insulina. Aqui eu não estou falando em jejum, não, tá? Menores estoques de gordura e alta atividade simpática. Olha isso que eu estou mostrando para vocês agora. A mesma intervenção feita no mesmo tipo de animal, só que em janelas de programação diferente, deu exatamente um fenótipo contrário. Então, na primeira, eu tenho um fenótipo obeso, relacionado ao metabolismo, que eu acabei de falar para vocês, e na segunda, um fenótipo magro. Tá, então vamos continuar, pessoal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a programação metabólica, ela acontece, que as fases de desenvolvimento são importantes e cruciais para o fenótipo que esse animal vai ter, para o metabolismo que esse animal vai ter, independente do insulto que for dado nessas janelas, certo? Alguma dúvida aí, pode mandar no chat. Pessoal, eu não vou ficar lendo, porque senão vai atrapalhar aqui meu pensamento, tá bom? Mas depois eu leio. Tá, pessoal, eu lembrei vocês sobre o que é programação metabólica. Agora eu vou falar um pouquinho sobre performance no treinamento. Lembra? Eu tô falando de programação metabólica e performance. Daqui a pouco a gente vai unir os dois. Quer dizer, no decorrer dessa parte de performance, eu já vou introduzindo aí a questão da programação e performance. Eu quis aqui, pessoal, trazer dois conceitos que talvez vocês não encontrem em todos os lugares, tá? Então, foram esses autores aí que estão aí embaixo. Ah, não sei por que corta o finalzinho. Mas aqui embaixo eu tinha colocado alguns autores que são autores que utilizam desse tipo de conceito. Então, ó, atividade física, movimento corporal que leva à contração de músculos estriados esqueléticos, levando o corpo a gasto energético acima dos níveis de repouso, e o exercício, qualquer movimento corporal que mantenha ou melhore a aptidão física, capacidade funcional e outros componentes relacionados a valências físicas. Qual que é a diferença? Uma coisa, pessoal, eu hoje me senti culpada, porque ontem não, pera lá, vamos de um exemplo. Ontem, o Lion, que eu vi aqui que ele mandou uma pergunta, gosta de x-salada. Então, o Lion, ontem, comeu um x-salada, depois que ele saiu aqui da nossa reunião. Tá bom. Só que hoje, o Lion acordou com um peso na consciência, porque ele ouviu tudo aquilo que a Laís falou, ele ouviu tudo aquilo que a Isa falou, e ficou assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo o contrário. Tô com peso na consciência. O que ele faz? Ele pega, coloca uma roupa de academia e vai no parque correr. Dá lá, sei lá quantas voltas que o Lion aguenta dar, e volta para casa, só que aí
ele já chega com fome, já come outro x-salada e já desiste da vida, daí no outro dia ele já não faz mais nada. Então, o Lion, ele fez ali a atividade física naquele dia, enfim. Quando eu falo de exercício físico, eu falo de uma coisa continuada. É se o Lion, ele continuar praticando a atividade física dele, isso vai aumentar a capacidade funcional relacionada à valência física, que é relacionado à performance que ele tem no treinamento dele. Então, é justamente por isso que eu quis trazer para vocês esses dois conceitos, pessoal. Daqui a pouco eu vou relembrar sobre os benefícios da atividade física, e um ponto bem importante que a gente tem que lembrar é que a atividade física, ela precisa ser continuada para ela ter benefícios. E detalhe, ela oferece benefícios, só que se você para de fazer o treinamento, e quem treina sabe disso, o corpo dá a impressão que ele volta ali uma estaca zero. Obviamente, depois quando você volta a treinar, você volta devagar e você consegue atingir ali o nível que você estava quando você parou, bem mais rápido. Mas ainda assim, pessoal, então, precisa de continuidade, de frequência. Né? Eu tenho certeza que as pessoas que ficaram aí sem treinar durante o período que as academias ficaram fechadas, quando voltou, sentiu isso. Eu mesmo senti que os meus pesos diminuíram muito, eu ficava muito mais cansada, e hoje, né, depois já de mais de um mês treinando, eu já consegui voltar ao que eu era antes. Demorou só um mês, legal, só que ainda assim, por quê? Porque eu tive continuidade. Como eu estava falando, é necessário essa continuidade. O que eu preciso para enxergar os efeitos benéficos do exercício? De frequência, de duração, de esforço, qual que é o seu nível de esforço. E aqui, pessoal, eu quero ressaltar, em qual época que você faz esse exercício físico? Em qual período da sua vida? Quanto antes a gente começar, melhor. Só que ontem a Isa falou e a Laís falou, e hoje eu vou falar novamente. Nunca é tarde. Como eu estava dizendo aqui agora, conforme nós estamos falando de exercício físico, nós estamos fazendo exercício físico, ele tem os benefícios dele naquele momento. Então, você não vai programar seu metabolismo porque você já é aí uma pessoa mais velha, tá tudo bem, você vai ter os benefícios do exercício para o que você quer, e é isso que importa. Vamos dar um exemplo na prática sobre performance. Quando eu tô falando de performance, o que eu quero falar? Aqui eu já coloquei logo uma fotinha da Isabela. Por que eu coloquei uma fotinha da Isabela? Porque ela treina e eu quero dar um exemplo com ela. Então, vamos lá. A Isabela, ela começou a treinar hoje. Exemplo. Ó a Isabela treinando hoje. Ó a cara da Isabela treinando hoje. Olha o peso que a Isabela tá pegando hoje, porque ela começou hoje. Ela pegou lá seu bom 1 quilo, ela colocou lá sua boa 4.0 na esteira. Ela tá até rindo na esteira, presta atenção. Quem que ri na esteira? Só quem tá na 4.0. Aqui, ó, o seu bom 1 quilinho com a sua boa cara de legal. E a Isabela hoje? O que eu quero dizer com performance? Eu quero dizer o seguinte, que daqui 2 meses, pessoal, a Isabela de hoje não será mais a mesma Isabela com o seu bom 1 quilo e com o seu bom 4.0 na esteira. Se ela manter essa frequência, se ela, ao invés de fazer só um dia e parar, der continuidade, ela vai fazer o quê daqui 2 meses? Olha lá, Isabela, com 2 meses, tá até preta. Oh, meu Deus, eu quis dizer assim, ficou até mais escura na foto, é isso que eu quis dizer. Olha o tolete de peso que a Isabela tá pegando daqui 2 meses. Olha aqui a Isabela, gente, correndo na esteira. Por quê? Porque ela aumentou a performance no exercício, nas atividades que ela faz, aqui tanto de força quanto aeróbica, aqui serve para os dois, e melhorou. Camila, então, para mim melhorar minha performance aqui na esteira, é só correndo na esteira? Óbvio que não, pessoal. Se fosse assim, o nadador não precisava ir para academia treinar, o corredor não precisava ir para academia treinar. A musculação, ela é como se fosse um pilar, sabe? Então, essa questão de performance, de melhora na performance, ela tá ligado, sim, à atividade física que você faz. Por exemplo, se eu começasse a nadar hoje, eu iria ter uma performance, daqui 1 mês eu teria outra, daqui 2 meses eu teria outra, daqui 10 anos eu teria outra, certo? Só que, por exemplo, se eu associo a esteira com o aeróbico com o treino de força, uma coisa acopla a outra,
uma melhora de performance vai convergir com a outra, e aí, pessoal, vai ter um aumento, uma melhora no total. Só que, pessoal, eu estou falando aqui de uma melhora a longo prazo. Longo prazo, que eu quero dizer assim, referente a esse meu segundo exemplo aqui, ó. A Isabela, ela também pode melhorar a performance dela dentro de uma semana. Claro que ela pode. Ela pode começar andando em 4.0 na segunda-feira, e ela anda na terça, na quarta, na quinta, e quando é na sexta, ela consegue andar em 4.0 durante meia hora e correr 5 minutos. Ela aumentou a performance dela, não aumentou? Claro que aumentou. Só que foi aí uma performance a curto prazo. Então, por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem o que eu quero dizer com performance, certo? É o quê? É o melhorar o meu condicionamento para prática de atividade física. Pessoal, vamos falar agora um pouquinho, então, de 3 fatores que eu separei que influenciam na performance. São só esses 3 fatores? Óbvio que não. Eu acabei de falar aqui, por exemplo, a frequência de treinamento é um fator. Eu não vou abordar aqui. Mas eu coloquei esses 3 que eu achei que, primeiro, que um conversa com o outro, e segundo, que aqui, sobre eu querer falar de programação e performance, vai ajudar a vocês a entender o que eu quero passar aqui hoje, certo? Então, ó, alimentação e estoque de glicogênio hepático muscular. Vocês já vão entender por que uma coisa está ligada à outra. Tipagem de fibra. Tipagem de fibra, pessoal. O que eu quero dizer com tipagem de fibra? Daqui a pouco a gente vai saber. Aumento da oxidação de glicose e de ácido graxo no músculo esquelético, que está relacionado à tipagem de fibra, que está relacionado à alimentação e estoque de glicogênio muscular, certo? Então, vamos ver um por um, para a gente entender. Que hora que é? Não tem horas aqui, só para eu saber. Tá bom, não aparece a hora aqui para mim. Apareceu. 7h11, tá bom. Eu acho que eu não vou muito mais que demorar também muito mais, não. Vamos continuar aqui, pessoal. Então, ó, alimentação e estoque de glicogênio muscular. Pessoal, a composição da dieta afeta profundamente as reservas de glicogênio e o desempenho subsequente no exercício. Alguém tem alguma ideia de por que isso acontece? Hein, pessoal? Vamos lá. Alguém tem ideia de por que isso acontece? Pessoal, a alimentação tá relacionado ao estoque de glicogênio, obviamente, certo? Agora eu quero que vocês entendam, que é o que eu vou explicar agora, aonde está essa relação, aonde se encontra essa relação. Então, como que eu vou explicar isso para vocês? Com um exemplo, que eu acho que é a forma mais fácil da gente entender. Então, pessoal, em um experimento, e esse experimento é real, eu não inventei, não, 6 pessoas mantiveram uma ingestão calórica normal. O que eu quero dizer com isso? Eles consumiram o tanto de calorias que eles precisavam, então cada pessoa aí tem sua especificidade, como a Laís falou ontem. Então, aí, eles ingeriram um tanto de calorias normais, essas 6 pessoas. Só que foi dividido em 3 momentos diferentes. Então, por 3 dias, o primeiro grupo de 6 pessoas, eles ingeriram essa caloria normal, só que a divisão de macronutrientes ficou assim, ó, maior parte de calorias na forma de lipídio. Então, era uma dieta rica em gordura, que é aí a cetogênica que o povo fala hoje. 5% na forma de carboidrato. Então, um carboidrato baixíssimo. O segundo grupo, pessoal, ficou 3 dias comendo uma dieta normal, balanceada em macronutrientes, proteína, gordura e açúcares. E o terceiro grupo ficou 3 dias comendo uma dieta que continha 82% de carboidratos. Então, primeiro, vamos lá, ó. A primeira aqui, ó, rica em lipídios. Segunda, uma dieta balanceada em macronutrientes. E a terceira, rica em carboidrato. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, pessoal, nessa segunda linha, eles fizeram uma mensuração da quantidade de glicogênio muscular, MEE, músculo estriado esquelético. Quando as pessoas comeram uma dieta rica em lipídio, olha ali, durante 3 dias, olha ali a quantidade de glicogênio muscular, 0,66 gramas de glicogênio por 100 gramas de músculo estriado.
No segundo, pessoal, olha como já aumentou com a dieta balanceada. 1,35 gramas de glicogênio muscular. Agora, olha a dieta rica em carboidratos. E aí, vocês já devem estar se perguntando, né? Por quê? Porque olha aqui, ó. Eu tenho 3,75 gramas de glicogênio na dieta rica em carboidratos. Pessoal, o que é o glicogênio? Vai, responde aí. O que é glicogênio? Isso, é a nossa forma de armazenamento de energia. Isso, glicose. Olha lá, a Emanuele falou certo. Isso mesmo, pessoal. É polímero de glicose. Nada mais é do que polímero de glicose. Então, a glicose, isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. É a nossa reserva energética, é a reserva energética animal, é o glicogênio e é um polímero de glicose. Então, aqui, pessoal, começa a fazer um pouco de sentido, né? Porque é que eu tenho um aumento de glicogênio quando eu como uma dieta rica em carboidrato, e quando eu tenho uma dieta de 5% de carboidrato, olha o tantinho de glicogênio que eu tenho. Tá bom, a gente respondeu a primeira parte da pergunta, que é: qual é a relação da alimentação com o estoque de glicogênio? Agora vamos responder a segunda. Olha aqui. Qual é a relação do estoque de glicogênio com a performance? Esses mesmos grupos de pessoas foram submetidos ao mesmo teste físico, na bicicleta, e um VO2 de 74, que é um VO2 moderado, né? Moderado já quase alto. Olha a diferença da performance desses três grupos. No primeiro grupo, eles conseguiram fazer 57 minutos de treino. O segundo grupo, 114 minutos de treino. E o terceiro grupo, 171. Pessoal, é 3 vezes este valor aqui. Agora, nós estamos conseguindo entender por que eu quis falar aqui sobre alimentação, estoque de glicogênio muscular e performance. Vocês estão entendendo? Eu estou dizendo, então, que é interessante eu sair comendo só carboidrato, ignorar proteína, ignorar lipídio? Óbvio que não, pessoal. Nós temos que entender que isso aqui é o normal, isso aqui é o bom, certo? E conforme a sua performance for aumentando, o seu glicogênio também vai melhorando, independente, né, ali da sua alimentação, até porque você vai, às vezes, atrás de um nutricionista, ele vai calcular seus macronutrientes, e você vai estar em uma dieta balanceada, e isso aqui tá legal, isso aqui. Eu só quero que vocês entendam, pessoal, como a nossa dieta está relacionada ao nosso estoque de glicogênio e como isso influencia diretamente na performance. E aqui, pessoal, é só o gráfico, né? Para demonstrar isso. Então, eles fizeram um gráfico mostrando aqui, ó, o tempo de exaustão relacionado ao glicogênio muscular. Então, aqui, ó, quanto mais estoque de glicogênio, mais o tempo de exaustão. E daqui a pouco a gente vai entender por que o glicogênio está relacionado ao tempo de exaustão. Aqui é a dieta normal, no meio termo, e aqui uma dieta pobre em carboidratos e rica em gordura, certo? Pessoal, aqui no slide seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre o quê? Então, assim, ó, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas primeira coisa que eu queria ressaltar aqui, nós temos 2 lugares de armazenamento de glicogênio. O primeiro e principal é no fígado, certo? Esse glicogênio do fígado, quando ele é quebrado, quando ele vira glicose, ele é liberado na corrente e pode suprir qualquer tecido. Esse glicogênio muscular, não, pessoal. O glicogênio muscular, ele é especificamente para o músculo estriado esquelético. Quem aqui é da educação física, ou quem é da biologia, ou de qualquer outra área, que já teve um pouquinho de contato com biologia celular, e que estudou contração muscular, lembra de como a contração muscular ela é dispendiosa, ela gasta muito. O músculo, ele é um tecido totalmente voltado para suprir a energia que é gasta na contração muscular. A gente tem fibras rápidas, de contração rápida, que gastam o glicogênio aqui. Vocês entendem? E aí, pessoal, pensando nisso, nessa arquitetura, o nosso corpo, ele deu um jeito de que a glicose, ela entrasse para virar ali substrato energético
de uma forma que não precisasse de um intermediário. Quem que é o intermediário da glicose? Lá, das aulas de bioquímica, ou de biologia celular. A insulina, olha aqui, eu estou mostrando para vocês. A insulina, ela é o intermediário. A insulina, pessoal, ela provoca ali uma cascata de reações que vai levar o transportador de glicose, GLUT4, para a membrana plasmática, e aí o GLUT4 vai permitir a entrada de glicose na célula. Então, a insulina, ela é um facilitador da translocação de glicose para dentro da célula. Só que, pessoal, o músculo, ele é bem assim, estrelinha. Ele não ia esperar toda essa situação acontecer. O que ele quer? Ele quer rápido, ele quer logo. Tanto que a gente fala que a principal via ali de energia, além da via glicolítica, também é a creatina fosfato, que vai mandar o fosfato ali para o ADP ou AMP virar ATP para continuar gerando energia para contração, para acontecer ali as pontes cruzadas entre a actina e a miosina. Então, o que a atividade física ela é capaz de fazer, pessoal? Ela é capaz de fazer a translocação do GLUT, ou seja, deixar a glicose entrar dentro da célula, independente de insulina, certo? Então, aqui a gente já começa a entender por que o exercício é tão importante para o diabetes tipo 2, certo? O diabetes tipo 2, as pessoas, elas são resistentes à insulina. Então, elas têm insulina, só que essa insulina não consegue agir aqui, formar essa cascata dentro da célula. O GLUT não vai para a membrana, a célula fica sem glicose, mas a pessoa tem glicose no sangue. Então, pessoal, por que o exercício é tão importante? Justamente porque ele pega essa glicose ali, ele coloca ela dentro da célula, independente de insulina. Mas por que o músculo fez isso? Será que foi pensando no diabetes? Não, foi pensando nele mesmo. Foi pensando assim, pô, eu quero energia logo. Eu não quero esperar a insulina. Eu vou colocar a glicose dentro da célula, independente da insulina. Eu não quero depender dela. Então, pessoal, por quais mecanismos? Então, aqui, ó, acúmulo de cálcio, que vai ativar esses dois fatores, que vai ativar outros fatores aqui embaixo, que vai translocar o GLUT. O AMPK também vai ativar fatores que vão translocar o GLUT. Então, só para vocês entenderem como o carboidrato, a glicose, ela está intimamente relacionada à contração muscular, que é o, sei lá, o ponto-chave aí quando a gente está falando de performance, né? Tá bom, eu falei até agora de glicogênio muscular, falei de alimentação, falei de captação de glicose, e agora eu quero introduzir vocês, pensando nisso, tudo que eu acabei de falar, em programação. Pessoal, será que eu consigo programar o meu ratinho, ou o meu organismo, né, que quer que seja, lembrando lá do que eu falei de programação, janela de programação, fases críticas, será que eu consigo programar esse animal para ter um aumento de glicogênio hepático que está relacionado ao aumento de glicogênio muscular? Será? Nesse trabalho que eu estou mostrando para vocês agora, a primeira coisa que eu deixei aqui, ó, que fala no trabalho, é que esses animais, ele tem uma... Ó, deixa eu falar aqui antes, que esses animais, eles tiveram maternal protein restriction. O que significa? Que eles tiveram restrição de proteína durante gestação e lactação, no caso aqui desse trabalho. Lembra que eu falei que muitos trabalhos não desacoplam? Esse trabalho também não desacoplou, então ele coloca gestação e lactação junto. O que esse autor deu para esses ratos? Dieta de baixa proteína. Ele detectou, pessoal, uma diminuição da insulina. Pessoal, se eu tenho uma diminuição da insulina, vocês esperam que aumente ou diminua o glicogênio? Vai, pessoal, coloca aí no chat. Se eu estou diminuindo a insulina, hormônio anabólico, eu vou aumentar ou diminuir glicogênio? Olha lá, o Lion, isso aí, Lion. Gente, arrasaram. Nossa, arrasaram, isso mesmo. Eu vou diminuir. Só que, pessoal, o interessante da ciência é isso, é exatamente isso. Quando você olha para esse trabalho e olha para esse resultado, a primeira coisa que você pensa é diminuir o glicogênio. Só que o que está aumenta aqui, ó? O que está escrito aqui, ó? Aumenta
agora eu vou explicar para vocês por quê. Esse animal, ele tem alta sensibilidade à insulina. Então, mesmo com baixa quantidade de insulina, ele tem um maior estoque de glicogênio. Olha que legal, pessoal. Então, eu dando uma dieta de baixa proteína para a mãe durante gestação e lactação e analisando os filhotes, mesmo tendo uma insulina baixa, que veio lá da programação com a dieta de baixa proteína, ele tem um aumento no estoque de glicogênio. Aqui ele está falando do glicogênio hepático. Mas a formação do glicogênio, pessoal, no músculo e no fígado, ele tem o mesmo processo. Então, a gente pode inferir. Vocês entenderam, então, o que eu estou falando? Ainda que no trabalho, pessoal, ele detectou maior porte do glicogênio utilizados, o maior porte de glicogênio mesmo utilizado veio das fibras de contração lenta. Segura essa informação que já a gente vai entender. O glicogênio das fibras de contração rápida era o primeiro a ser depletado. Contração rápida, ele quer logo. Em situações de depressão de glicogênio muscular, o músculo ativo utiliza preferencialmente lipídios como substrato energético. Pessoal, já a gente vai entender melhor isso, mas é só para vocês terem um panorama geral desse trabalho, beleza? Então, ó, a gente programa o metabolismo para aumentar estoque de glicogênio que está relacionado com performance, que está relacionado com... Sim, a gente consegue programar. Então, o nosso checklist aqui dessa primeira parte. Eu tenho um estoque de glicogênio dentro do músculo. A dieta influencia diretamente nesse estoque. Lembra lá do primeiro exemplo que eu dei? A quantidade de glicogênio no fígado e no músculo está relacionada à performance do treinamento. Lembra lá também do exemplo que eu dei do pessoal que comia dietas desbalanceadas em macronutrientes. Há indícios, pelo trabalho que eu acabei de mostrar, que a quantidade de glicogênio em ambos os locais, fígado e músculo, pode ser programado metabolicamente, como, por exemplo, na desnutrição perinatal. Por que eu falo desnutrição? Porque uma dieta de baixa proteína causa desnutrição no animal. E o consumo de glicogênio muscular é diferente para cada tipo de fibra do músculo estriado esquelético. E aí, eu vou te perguntar, existe diferença no tipo de fibra do músculo estriado esquelético? E aí, gente? Existe ou não? Vamos, pessoal, fala aí. Será que existe? Eu tenho fibras diferentes lá no meu feixezinho lá no meu músculo? Sim, isso. Aê, pessoal. Isso mesmo, existe. Olha, eu vou falar bem a verdade. Eu, antes de estudar começar a entrar no mundo aí da educação física, eu não sabia disso, tá? E eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu não sabia disso, eu não sabia que existia essas diferenças. Talvez eu tenha estudado isso lá atrás, mas eu não lembrava, não. Mas sim, existe diferença aí, ó. Isso, todo mundo falando aqui, ó, tipo 1, tipo 2. Isso mesmo. Então, vocês já estão entendendo tudo que eu tô falando aqui. Então, vamos pegar esse link aqui e já continuar. Então, agora nós vamos para o segundo fator que influencia na performance. Tipagem de fibra no músculo esquelético. Então, vocês já entenderam aqui, ó. Então, aqui eu tenho meu feixe, meu perimísio, perimísio, endomísio, epimísio, perimísio, endomísio, e aqui minha fibra, que é a célula do tecido muscular. Essas fibras não são iguais em composição e atuação durante o processo de contração. Então, além de elas não terem a mesma composição, pessoal, dentro delas, elas não vão ter o mesmo papel durante a contração. A disposição da quantidade de cada tipo de fibra não é homogênea, eu não tenho quantidades iguais de cada tipo. Está relacionada à performance de curto e longo prazo, de curto e longo, atividade física de curto e longo período, né, duração. E com o treinamento aeróbio prolongado, as fibras musculares de contração rápida tornam-se quase tão resistentes à fadiga quanto aquelas de contração lenta. Tá, eu acho que eu coloquei isso daqui no lugar errado, mas já é uma informação que vai ficar para vocês aí. Que nós conseguimos fazer o que com atividade física? Modificar a característica dessa fibra. Elas não têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não. Eu posso fazer aí uma mudança, só que eu preciso de estímulo. Vamos ver então, pessoal. Eu quero que vocês se atentem aqui, que para este autor, que eu estou utilizando, que é do livro McCarthy, acho que fala assim, não sei como que fala, ele coloca fibra do tipo 1,
tipo 2A, 2X e 2B. Eu vou falar neste contexto aqui que este autor propôs pra gente, só que depois eu vou adotar só a fibra do tipo 1, tipo 2A, tipo 2 e tipo 2A, certo? Mas vamos falar do jeito que tá aqui. O que eu quero que vocês se atentem? Acabei de mandar aí pra vocês, ó. Ó, pessoal, vamos então analisar as fibras com as características de cada fibra. A fibra do tipo 1, ela é altamente resistente à fadiga. Claro que ela é altamente resistente à fadiga, porque eu tenho baixa produção de força, eu tenho capacidade glicolítica baixa e oxidativa alta. Pessoal, essa fibra ela é chamada também de oxidativa. Por quê? Porque ela tem uma alta capacidade oxidativa. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender quando eu falo tipo 1 ou oxidativa, tipo 2 ou glicolítica, essa fibra do tipo 1, ela chama oxidativa porque lembra a quebra da gordura, a oxidação do ácido graxo do lipídio? Chama como? Beta-oxidação. Então, por causa desse nome beta-oxidação, essa fibrazinha, ela é oxidativa. O que significa? Ela usa mais um substrato que não é a glicose. Mas por quê? Porque ela tem baixa produção de força, ela tem uma duração longa. E isso, pessoal, está totalmente relacionado à quebra da minha gordura. A quebra da minha gordura, ela tem 7 passos para acontecer desde a absorção. Ela é demorada. Não adianta eu querer que minha gordura forneça energia para mim em um exercício que vai durar 5 segundos. Não, é um exercício que vai durar 1 hora e meia, 2 horas. Ela tem principal fonte de energia energética de armazenamento, que é o triacilglicerol, que é a gordura. A fibra do tipo 2A, não, eu vou falar da fibra do tipo 2X aqui, pessoal. E 2B, que elas estão, para mim, ligadas, que eu vou falar como se fosse uma só. Então, a fibra do tipo 1, contração lenta, ela tem alta resistência à fadiga, ela utiliza as vias aeróbicas com presença de oxigênio, ela dura bastante tempo, não tem produção de força, a capacidade oxidativa é alta, que significa que ela quebra bastante gordura, tanto que é a principal fonte de energia dela. Aqui, ó, vamos olhar para essas duas aqui, ó, fibras do tipo 2X e 2B. Pessoal, elas têm contração rápida e muito rápida. Elas têm uma intermediária resistência à fadiga, de intermediária a baixa. Então, mais para baixa do que para intermediária. Por quê, pessoal? Olha aqui, ó, eu utilizo as vias anaeróbicas. Se eu estou falando de vias anaeróbicas, pessoal, elas não são mais oxidativas, elas são glicolíticas. Mas o que eu quero dizer com isso? E eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos, não é 8 ou 80 no nosso organismo. O seu organismo, ele não para de utilizar a gordura para utilizar a glicose, e ele não para de utilizar a glicose para utilizar a gordura. A gente fala em maiores proporções de utilização de um, maiores proporções de utilização do outro. Tanto que aqui não está zero, aqui está baixo, certo? Então, ele tem uma baixa capacidade oxidativa, alta capacidade glicolítica, aqui, ó, eu estou falando de anaerobiose, e já a gente vai entender um pouquinho melhor isso. E fonte de energia aqui, ó, glicogênio, por quê? É o glicogênio muscular que tá lá, o hepático também, mas é mais o muscular, que tá ali, ó, para gerar energia rapidão, que já tá ali do lado dele, e a creatina fosfato, que também já tá ali, pronta para fornecer ali seu fosfato pro ATP, certo? Pessoal, também a gente vê a diferença dessas fibras em coloração, certo? Eu tenho que algumas fibras, que as fibras do tipo 1, elas têm mais hemoglobina, mioglobina no caso, né? Hemoglobina, mas é mioglobina porque tá dentro do músculo. Mas por que, Camila, eu não consigo fazer essa relação? Claro que você consegue. Eu não acabei de falar que as fibras, elas fazem a parte de metabolismo aeróbico. Eu não falei que elas usam o metabolismo aeróbico? Para que serve a mioglobina? Não é para levar o oxigênio?
Então, fica óbvio agora eu falando isso, que a fibra do tipo 1 ela é mais vermelhinha. O que dá a coloração, a vermelhidão, é a hemoglobina para o nosso sangue e a hemoglobina lá para o músculo. Então, a fibra, quando ela é do tipo 1, que ela é oxidativa, que ela utiliza o metabolismo aeróbico, ela é mais vermelhinha. Em contrapartida, a do tipo 2, tanto A quanto B, ela é mais branquinha, porque ela tem menos hemoglobina, ela usa mais o metabolismo aeróbico, certo? Pessoal, o que eu quero dizer aqui? Ah, desculpa, nossa, eu não falei aqui da fibra do tipo 2A, tá? Por quê? Porque eu tenho que a fibra do tipo 2, que é de contração rápida, ela também tem uma forma intermediária, que não é nem lenta e nem rápida. Então, aqui, pessoal, a fibra do tipo 2A, ela é de moderada contração, velocidade de contração, ela tem razoável a alta resistência à fadiga, ela é anaeróbica a longo prazo, ela tem uma duração aí, ó, média, uma produção de força média, uma capacidade oxidativa e glicolítica alta. E é aqui, nessa parte da capacidade, que ela é colocada como intermediária, porque ela utiliza as duas formas. Ela utiliza tanto a oxidativa quanto a glicolítica. Só que aqui a fonte principal ainda é o glicogênio e a creatina fosfato. Por quê, pessoal? Porque o glicogênio, ele não acaba de uma vez. Ele vai, conforme você vai aumentando a força ali, a intensidade do exercício, ele vai se esgotando, tá? Mas olha aqui o tempo, é 30 minutos. E eu ainda tenho o glicogênio sendo utilizado. Então, eu tenho a fibra do tipo 1 lenta, tipo 2A intermediária, e a do tipo 2 só, ou 2X, 2B, eu vou falar só 2, que é rápida, certo? Lenta, intermediária, rápida. Aqui eu acabei de mostrar para vocês, e o que eu quero dizer então com isso? Que um atleta de tiro, que faz aí uma atividade física de explosão, ele vai ter uma maior quantidade, uma maior utilização, e consequentemente quantidade, se ele for um atleta aí que treina, de fibra de contação rápida, do tipo 2. Ou ali também, se ele for um atleta que faz ali um intermediário, que não faz nem tiro e nem prova longa, vai ter os dois tipos de fibra, que é o caso aqui do meio, ó. Então, aqui é um atleta que faz tiro, aqui um atleta que faz um percurso moderado, e aqui um atleta de um percurso longo, certo? Então, aqui eu gosto bastante dessa figurinha, porque ela é autoexplicativa, né? Vocês agora estão conseguindo relacionar a tipagem de fibra com a performance e as características metabólicas. Então, aí, assim, aeróbico, vermelhinha, porque tem bastante mioglobina que leva o oxigênio e usa mais triglicerídeos. Aqui é o intermediário e aqui é a contração rápida, que utiliza mais o glicogênio e a via da creatina fosfato, e que é para atletas aí que fazem explosões. E eu quero ver se vocês entenderam essa parte. Então, o teste rapidão, pessoal, que eu acho que talvez eu esteja já... tá bom, é um teste rápido, vai, vamos lá. O Alan do Carmo é um maratonista aquático. O que vocês acham? Que ele tem mais predominância de fibras do tipo 1, tipo 2A, ou, que é intermediária, ou tipo 2? Então, ó, coloquem aí. Tipo 1, rápida. Tipo 2, desculpa, tipo 1, lenta. Tipo 2, rápida. Tipo 2A, intermediária. Isso, pessoal. Não, pessoal, é maratona aquática. Maratona, demorado. Ele fica lá maratonando. Maratona é coisa longa. Aí, maratona. É que eu não expliquei o que é maratona, né? Eu achei que vocês iam associar com a corrida. Maratona é longo. Ó, tá até no mar ele tá ali, tá vendo? Isso mesmo. O César Cielo, ele é um nadador de tiro. Ele faz 100 metros livre. Segundos. Isso, tipo 2, isso mesmo. Pessoal, e o pessoal do 400 metros com barreiras? 3, não. É 2A, né, pessoal? Não existe tipo 3. Eu acho que ela quis dizer 2A. Isso, pessoal, é isso mesmo, 2A. Vai. Elaine errou, né? Tipo 2A. Pessoal, quem conhece esse carinha aqui? Eu não sei escrever o nome dele, tá? Isso, ó, o Lion, filho, o Lion tá afiado. O Bolt.
Ele é extremamente rápido, certo? O corpo dele tem mais quantidades, utiliza mais quais tipos de fibra? Maravilhoso. É rápido, Li? Tipo 2. É rápido. Tipo 1 é lento. Isso. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram pegar agora? Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa. Se o Usain Bolt for tentar correr uma prova de 400 com barreira, será que ele vai ser tão bom quanto uns 100 metros? Isso mesmo. O corpo dele está condicionado. Ele treinou, o corpo dele está condicionado, a tipagem de fibra dele já está mais voltada para aquele tipo de treinamento. Isso quer dizer o quê? Que eu falei lá no começo, que o treinamento, ele pode sim modificar a quantidade e a disposição dessas fibras. Isso, ele vai ser mais lento, isso mesmo, tá? Por exemplo, eu nado, nossa, eu nado 100 metros em segundos. Ou seja, eu sou o quê? Contração rápida. Se eu for tentar nadar 400 metros, não vou conseguir. Mas é mentira isso, tá, pessoal? A parte de mim é mentira, esses outros aqui é tudo verdade. Tá, pessoal? Então, continuando. A tipagem de fibra de um indivíduo pode ser alterada. Por exemplo, pela obesidade. Aqui a gente está falando de exercício físico. Vamos agora ir para uma outra vertente. Eu posso alterar a tipagem de fibra pela obesidade? O que vocês acham, gente? Sim, o Wallace acha que sim, o João acha que sim. Tá, vocês acham que sim, né? Foi unanimidade. E será que eu consigo programar o meu metabolismo para ter mais de um tipo, menos de outro? Agora eu não estou falando nem de exercício físico, nem de nada. Eu estou falando de alguma coisa que eu fiz nas janelas de programação e que vai determinar se tem mais tipo de um ou mais tipo de outro. Vocês acham que sim? A parte da programação metabólica? Também? Legal, pessoal. Legal, eu gostei que vocês estão respondendo que sim, quer dizer que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Legal. Sim, para os dois. A gente vai ver agora, porque eu gosto de provar as coisas, né? Para vocês não acharem que eu estou tirando as coisas da minha cabeça. Olha esse trabalho, pessoal. Fala da influência da composição dos tipos de fibra no músculo pelo acúmulo de gordura depois de uma dieta high fat. O que é high fat? Rica em gordura. Então, os ratinhos receberam lá uma dieta rica em gordura e depois eles analisaram a tipagem de fibra. Pessoal, olha que legal. Eles pegaram o músculo lombar, músculos lombares. Esses músculos, eles têm uma predominância de fibras do tipo 1, naturalmente. Então, o animal, naturalmente, nesse músculo, tem uma predominância de fibra do tipo 1. Olha o que a dieta rica em gordura fez com esse animal, pessoal. Modificou totalmente o padrão de fibras. Olha aqui, ó. Olha aqui para mim nessas barrinhas. Ó, tipo 1, tipo 2. Aqui ele não fala de intermediário, não. É só rápido e lento. Ó, o animal controle, ou seja, o animal que não é gordo, tem a quantidade que esse músculo normalmente apresenta. Maior tipo 1, menor tipo 2. O animalzinho que comeu a dieta HFD mudou totalmente o padrão, pessoal, só de comer a dieta. Só de comer a dieta. Ele não fez exercício, ele não fez nada, ele só comeu uma dieta gorda. Ele mudou o padrão de fibra desse músculo. Diminuiu a quantidade de fibra do tipo 1 e aumentou a quantidade de fibra do tipo 2. Então, a dieta, ela pode influenciar? A obesidade, desculpa, pode influenciar? Pode sim. Então, pessoal, só aqui, ó, falando um pouquinho desse trabalho, o que ele coloca? Que a fibra do tipo 1 foi menos suscetível ao acúmulo de lipídios intramiocelular. Então, ele observou que essas fibras do tipo 1 tinham menos, aqui, ó, e ele mostra aqui, ó, tinham menos gorduras no meio das fibras. E aí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, tá, e aqui, ó, nos músculos lombares, a dieta, que foi o que eu acabei de falar. Vocês devem estar se perguntando, mas por que uma dieta gorda, a obesidade, vai fazer isso? O que a dieta, o que a gordura pode estar fazendo lá na minha fibra que vai estar acontecendo essa diferenciação aí, que nesse caso eu mostrei aqui, ó, o contrário, exatamente o contrário, o oposto. Então, existem alguns mecanismos propostos, ainda não se sabe ao certo, é uma coisa
que precisa ser estudada. Mas o que eles sugerem, pessoal? Que na obesidade, num panorama geral, aqui eu mostrei de um músculo específico. Aqui eu tô falando de um panorama geral, no geral de todo o músculo estriado esquelético. Na obesidade, eu diminuo fibras do tipo 1 e aumento fibras do tipo 2. Isso, pessoal, pode estar relacionado à inflamação induzida pela obesidade. Lembra que a Laís falou ontem que a obesidade, que o aumento do adipócito, ele gera inflamação no tecido adiposo. Essa inflamação, pessoal, ela gera ali espécies reativas de oxigênio, ela gera também um dano muscular alto. E este dano muscular, ele está relacionado a mudança da tipagem de fibra. Aqui, pessoal, nessa figurinha que eu tirei desse outro trabalho, que fala dessa parte de vias, ele coloca o quê, ó? Que a obesidade, ela inibe alguns fatores, como o PGC1-alfa e o PPAR-gama, que vai aumentar as fibras do tipo oxidativas, que são do tipo 1. Já no exercício físico, eu tenho a estimulação desses fatores. Eles são fatores que vão transcrever aqui, ó, uma outra substância que fica ali no músculo, que vai promover o aumento dessas fibras. Então, é por isso que na obesidade, ó, a inflamação, o estresse oxidativo vai inibir esses fatores que transcrevem aqui de transcrição, que vão inibir o aumento dessas fibras do tipo 2. Então, o que está relacionado aqui? Está relacionado à inflamação e ao estresse oxidativo que a obesidade provoca nessas fibras. Pessoal, a gente falou, então, da obesidade, lembra? Então, vocês responderam para mim que sim, que a obesidade pode influenciar na tipagem de fibra, e eu provei para vocês que sim, pode mesmo. E vocês falaram que a programação metabólica também pode alterar essa tipagem de fibras. E eu vou provar para vocês que vocês estavam certos. Olha aqui, pessoal, esse trabalho, ele faz exercício moderado em animais que passaram por uma dieta de baixa proteína durante o período perinatal, gestação, lactação. Então, aqui eu tô falando novamente de uma mãe que recebeu dieta de baixa proteína. Aqui ele não desacopla também gestação, lactação, coloca os dois juntos. E eu quero que vocês se atentem às barrinhas que eu coloquei aqui, ó, só as que eu marquei. Esse animal aqui, pessoal, ele é o animal que recebeu a dieta de baixa proteína. E essa branquinha aqui é o animal normal, que a mãe comeu a dieta normal. Da mesma forma aqui, ó, nesse segundo, o branquinho é a dieta normal e o segundo é a dieta LP. Olha que interessante, pessoal. O animal ter passado por essa desnutrição perinatal, por causa da dieta da mãe, programou o metabolismo dele para diminuir fibra do tipo 1 e aumentar a fibra do tipo 2 e do tipo 2A. Camila, como que você sabe? É só você olhar o controle aqui, ó. Ó o animal que não é LP, que não veio de mãe que recebeu a dieta de baixa proteína. Olha aqui, aonde que tá a barrinha dele? Tá mais alta, não tá? Esse asterisco aqui, ele quer dizer que é diferente de verdade, é significativo para a estatística. Então, pessoal, lá, a programação que eu fiz lá no início da vida foi suficiente para alterar a tipagem de fibra desse animal, dessa prole, lá na vida adulta, certo? Eu tenho como provar para vocês aqui, aqui e aqui, certo? E agora, como se já não bastasse, eu vou provar para vocês com dados meus. Então, do meu doutorado, eu trabalho com o quê? Com dieta de baixa proteína, só que só na lactação. Pessoal, olha que legal, tá? Olha que legal. O meu animal LP, ele tem uma melhor performance, pessoal. Essa velocidade inicial máxima é o quê? É quando eles começam a correr. Então, eu ainda não treinei eles. Eu fiz aquele primeiro teste de esforço que eu expliquei para vocês no primeiro dia. Ou seja, tanto o meu animal LP, que é o animal que veio lá da mãezinha que comeu a dieta pobre em proteína, e o meu animal NP, que quer dizer que é a mãe que comeu a dieta normal, N de normal,
Ele corre mais, ele tem uma melhor performance. Opa, glicogênio, opa, tipagem de fibra, certo? Então, eu não só mostrei para vocês aqui nesse trabalho, como eu estou mostrando para vocês no meu próprio trabalho. Eu ainda não tenho como falar para vocês aonde que está a mudança nesse meu animal. Se é na tipagem de fibra, se é no glicogênio, mas como vocês viram, tanto do glicogênio quanto a tipagem de fibra, eu não mostrei também trabalhos que são dessa mesma linha da minha, dieta de baixa proteína na vida perinatal. Então, talvez aqui, ó, esteja relacionado. O meu animal, ele tem uma performance melhor, mesmo tendo sido desnutrido lá na vida perinatal, que é gestação, lactação. Certo? Então, nós vimos que... Então, vamos lá para o nosso checklist. Há diferentes tipos de fibras. Fibra do tipo 1, que são oxidativas, lentas. Fibras do tipo 2, glicolíticas, rápidas. Do tipo 2A, que são glicolíticas oxidativas intermediárias. A distribuição está diretamente relacionada ao treinamento. Nós vimos que o Usain Bolt, ele não treina prova longa. Por quê? Porque está diretamente relacionado à performance durante o meu treinamento. E pode acontecer diminuição e aumento desses tipos de fibra, dependendo do estímulo. Vocês viram que o treinamento faz isso, eu mostrei para vocês que a obesidade faz isso e que a programação metabólica faz isso. Então, pessoal, eu posso diferenciar a quantidade de tipagem de fibra que eu tenho, dependendo do estímulo que eu dou. E por último, pessoal, e eu não vou me alongar muito nesse aqui, porque vocês já tiveram contato com isso na minha fala anterior, que é o aumento da oxidação de glicose e ácido graxo no músculo. Óbvio, pessoal, se eu estou falando de contração muscular, se eu estou falando de performance, eu estou falando de quebra de substrato energético. Quem são meus substrato energético que eu falei até agora? Gordura e glicose. Então, ó, lembrando lá, para quem não teve bioquímica, pessoal, a gordura ela é quebrada por um processo que chama beta-oxidação. Este processo, dentro da célula, ele é dividido em 3 fases. Pessoal, desculpa se tiver um barulhinho aí no fundo, tá? É que tem gente aqui em casa. Ele é dividido em 3 fases. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui, ó, quando eu falo de aumento da oxidação e aumento da oxidação de glicose, de ácidos graxos e de glicose e ácidos graxos. Desculpa. Eu quero dizer que eu vou aumentar a expressão das enzimas que participam destes processos. Como que eu vou aumentar ou diminuir isso? Eu posso, pelo treinamento, pela dieta, pela programação metabólica. Eu já vou mostrar para vocês pela programação metabólica como que isso ocorre. O que eu quero dizer é, quando eu estou falando de aumentar ou diminuir, eu estou dizendo que este processo é gigantesco, como eu estou mostrando aqui para vocês, tem muita enzima que participa do processo, e para mim aumentar ele, eu preciso aumentar a transcrição dos genes dessa enzima minha lá no meu DNA. Então, é uma reação em cascata, pessoal, tá? E aqui, pessoal, é a glicólise. Quem teve aula aí de bioquímica vai saber que são 10 passos, que a glicólise é transformada no final em 2 piruvatos, ácidos pirúvicos. Existe aí, pessoal, a Lisana vai lembrar, e a minha outra aluna, que eu esqueci o nome, meu Deus, de Vaiporã, que teve aula comigo que tá aqui, vai lembrar, pessoal, do quê? Que eu fiz elas lembrarem das 10 enzimas da glicólise. Tem depois mais um monte de enzima no ciclo de Krebs, depois mais um monte na cadeia transportadora de elétrons, mas falando aqui só da glicólise, porque a gente está falando da degradação da glicose. Para mim aumentar a glicólise, eu preciso aumentar essas enzimas, eu preciso aumentar a transcrição dessas enzimas. E eu posso condicionar isso? Posso, pessoal, tá? Aqui, a glicogenólise lá na fibra muscular, também tem enzima, também está relacionada a isso que eu acabei de falar. Então, pessoal, para o glicogênio muscular virar glicose, ele também precisa de um processo. Olha aqui, ó. Primeiro, eu coloco um fosfato no sistema. Depois, eu transloco, eu mudo de lugar esse fosfato. Do carbono 1, eu coloco um carbono 6. E depois, eu consigo tirar o fosfato, que o fosfato eu chamo de âncora, né? Ele ancora a glicose ali. E aí, essa glicose consegue ser liberada, consegue estar livre para o uso. Também tem enzima, tá? Nesse mesmo contexto. E aqui, pessoal, só para lembrar, só lembrando, né? A nossa glicose, ela tem, o nosso piruvato, ele tem destinos, que pode ser o ciclo de Krebs,
Pode ser formação de lactato, formação de etanol. Aqui, pessoal, acontece bastante essa via aqui, ó, na anaerobiose. Por que na anaerobiose? O meu piruvato, ele é transformado em lactato, que gera menos ATP, gera menos energia, só que é mais rápido. E esse lactato, ele volta para o fígado, para ser transformado lá no fígado em glicose de novo, que vai voltar aqui para esse sistema do músculo. A formação de etanol nós não fazemos, são micro-organismos que fazem, né? Que nem para fazer o álcool lá na cerveja, tal, nos destilados. Ou aqui para o ciclo de Krebs. E só para dar o exemplo para vocês como isso está relacionado à programação metabólica e até outros fatores também que eu não vou trazer aqui hoje. Então, aqui eu tenho um outro trabalho de dieta pobre em proteína na vida perinatal, que fala o quê? Que existe uma regulação negativa das principais enzimas da via glicolítica, e aí ele traz 2 elementos dessa via glicolítica que estão em regulação negativa. O que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer que a programação dos animais provenientes de mães que comeram uma dieta pobre em proteína na vida perinatal tem uma modificação nas enzimas. Ó, o que eu falei aqui, ó? Precisamos de enzimas aqui, precisamos de enzimas aqui. No caso aqui do trabalho, fala especificamente das enzimas da glicólise. O que eu quero falar para vocês? Que sim, a programação também está ligada a essa parte de quebra de substrato energético que está diretamente relacionada à contração muscular, que está relacionada à tipagem de fibra, que está relacionada à nossa performance. Beleza? Então, vamos fazer um geralzão aqui, que a gente construiu esse pensamento até agora, só para a gente fechar. Então, a performance, pessoal. O que influencia na performance que a gente viu aqui hoje? Além de outras coisas. Alimentação e estoque de glicogênio. Oxidação de nutrientes. Tipagem de fibra. Pessoal, nós vimos um por um. A performance está diretamente relacionada a cada um. A programação metabólica, a gente também viu, atua diretamente na alimentação e no estoque de glicogênio, na oxidação dos nutrientes e na tipagem de fibra, certo? Eu mostrei para vocês. Aqui eu coloquei, ó, embaixo, janelas de programação, para vocês lembrarem que a programação precisa ser feita dentro dessas janelas. Ou seja, vamos responder a nossa pergunta. A pergunta é, a performance pode ser programada metabolicamente, pessoal? Então, pode sim ser programada metabolicamente. Porque aqui, como eu mostrei para vocês, a programação, ela não age diretamente na performance, ela age ali no meio, nos intermediários, que hoje a gente viu aqui 3 formas. Certo, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês, eu espero ter feito vocês entender aí essa parte de programação com performance. Muito obrigada por vocês estarem aí me assistindo, muito obrigada por vocês terem interagido, e agora eu estou aí disponível para responder as perguntas que vocês tiverem para mim, beleza? Obrigada, gente. Obrigada, Camila, pela excelente aula. Tem várias perguntas aqui no chat, você consegue acompanhar? Então, Isa, se tiver muito lá atrás, eu não sei. Deixa eu só ver onde começa, só um pouquinho, gente. Primeiro, acho que foi essa, ó. Quanto da nossa saúde pode ser definida pela programação metabólica? 20%, 40%, 60%? Olha, que legal essa questão, Lion. É muito difícil mensurar isso em números, igual você pediu, 20%, 30%, 40%. Porque, como eu disse, pessoal, nós somos donos do nosso destino, né? Só que eu diria que quando nós olhamos lá para o que Barker fez, talvez grande parte do que acontece, e eu não vou dar número, porque eu acho que eu ia estar como que fala? Eu estaria sei lá, essa palavra aí que vocês pensaram que eu não consegui lembrar, tá bom? Eu estaria fazendo isso demais, mas pensa lá no que o Rodrigo falou, que o Barker, ele analisou o humano, que a mãe passou pela fome holandesa, certo? E ele percebeu que esses humanos, lá na vida adulta, eles tinham um metabolismo alterado.
É óbvio que se você coloca intervenções benéficas nesse período, você é totalmente capaz de reverter programação. Existem vários trabalhos provando e comprovando isso. Só que vamos pensar aí, por exemplo, em uma pessoa que não coloca intervenções nesse meio caminho. Então, eu diria que grande parte da programação que foi feita aí nessas janelas vai afetar esse indivíduo. Isso vai depender diretamente da nossa atitude no decorrer da nossa vida, do nosso estilo de vida, do nosso estilo de alimentação. Mas, excluindo este fato, eu diria que grande parte dessas programações estão relacionadas a essa diferença de metabolismo, ou para o bem ou para o mal, na vida adulta. Tá. Uma outra pergunta que tá aqui, na verdade eu não lembro agora qual foi o contexto. A complexidade do carboidrato influencia? Acho que é quando você citou, Camila, o exemplo daquelas 3 dietas, né? Sim, claro que influencia, pessoal. Vocês sabem que carboidrato... Ali, gente, que legal essa pergunta. Achei muito legal. Quem que fez? Não sei. Lion. Lion. Eita, Lion, é isso aí. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que é interessante? Que naquele exemplo que eu dei lá, que provavelmente foi na hora que você me mandou essa pergunta, ele fala que o carboidrato que aquelas pessoas comeram foi de alto índice glicêmico. O que isso significa? Que ele, pessoal, ele é rapidamente absorvido. Quando a gente chama um carboidrato de que ele tem baixo índice glicêmico, é o índice do tanto que vai aumentar a glicemia ou vamos dizer assim, da curva de aumento de glicemia. Então, eu comi um carboidrato que a gente chama de pobre, por exemplo, uma batata. Vai aumentar minha glicemia rapidão e vai diminuir. Eu vou ter um pico de insulina e vai diminuir, certo? Quando eu como um carboidrato mais complexo, eu vou ter um aumento de glicemia, sim, só que a curva não vai ter um pico, ele vai ser menorzinho. Lá, naquele experimento, eles comem carboidratos de alto índice glicêmico, só que lá naquele experimento, eles comem o tanto de calorias que eles precisam. Então, para aquele experimento, sim, fez diferença, porque eles comeram ali carboidratos que logo eram já colocados na forma de glicogênio, porque eles ficaram só 3 dias comendo a dieta. Mas, em um contexto geral, Ô, Isa, a pergunta falava o quê? Fala de novo. A complexidade do carboidrato influencia? Eu acho que eu respondi, né? Influencia. E influencia também, por exemplo, na hora de você estar fazendo uma atividade física. Tanto que quando você vai na nutricionista, ela para você comer nas suas refeições ao longo do dia, normalmente é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Sei lá, uma batata doce, que é cheio de fibra. A fibra, ela é como se fosse uma rede que segura o açúcar. Então, as enzimas, elas não conseguem chegar direto ali no açúcar, na molécula de açúcar. Por quê? Porque tem essas fibras que dificultam o acesso da enzima. Por isso que elas vão pegando aos pouquinhos e essa curva é mais baixa, tá? Agora, um carboidrato que tem alto índice glicêmico, ele é um carboidrato simples porque ele não tem fibra, tipo a batata. Então, o açúcar, ele não tem rede nenhuma ali segurando ele. Do jeito que a enzima chega, ela já ataca o açúcar, já sai as moléculas de glicose ali daquele carboidrato e já cai direto na sua corrente sanguínea e vai direto ali estocar como glicogênio e depois também como triglicerídeos. Enfim, se eu não respondi, depois você me pergunta melhor, tá? Outra pergunta. Comer muito carboidrato à noite é mais propício gerar glicose? Pessoal, todo carboidrato, ele vai gerar glicose. Ele é um carboidrato, é glicose, certo? Quando a gente chama de carboidrato, é um nome genérico, mas são oligosacarídeos. Então, todo e qualquer carboidrato que nós ingerirmos, ele vai, no final das contas, gerar glicose, certo? O que as pessoas falam sobre comer carboidratos à noite ou não comer carboidratos à noite é porque, pessoal, na verdade, o grande problema está no pico de insulina. E o pico de insulina, normalmente, se você come carboidratos simples à noite, é alto. E a insulina, ela é anabólica. E o anabolismo, ele não acontece só no glicogênio, ele acontece na gordura também. Então, vai formar gordura. E quando você está indo dormir, você não está gastando energia. Qual que é o problema? Toda essa glicose que você comer, principalmente se for um carboidrato simples, que vai ser digerido rápido, vai ter fácil acesso ali na corrente sanguínea, você não vai utilizar ele, porque você está indo dormir. Você não está andando, você não está lendo, você não está, sei lá,
fazendo serviço de casa, lavando roupa, passando roupa, limpando a casa, você não tá fazendo nada disso, você simplesmente vai dormir. E aí, como você liberou insulina, esse carboidrato está disponível, grande parte desse carboidrato vai acontecer o que com ele? Ele vai ser estocado na forma de glicogênio, quando eu encher lá meu estoque de glicogênio na forma de gordura. É por isso que eles falam normalmente que não é bom comer carboidrato à noite, principalmente se o carboidrato for simples. É só porque, por uma questão de gasto energético, você não vai gastar a energia que você está ingerindo. E, teoricamente, né, a gente come para gerar energia, né, não é por prazer. Vamos fingir que é isso. Thaís, pode continuar aí, eu acho que eu já respondi. Alô, Criança? Isa? Tá desligado seu microfone. Tô falando à toa, né? Foi uma pergunta feita pela Giane. Eu não sei se. Agora eu não lembro o contexto, mas a pergunta foi: ele consegue recondicionar as fibras a médio prazo? Ele consegue recondicionar as fibras a médio prazo? Recondicionar, pessoal, eu vou imaginar que ela tá falando que as fibras mudaram, né? Porque recondicionar é voltar ao que era antes. Sim, pessoal, quando você muda o estímulo, você também vai mudar a disposição da tipagem de fibra lá no seu músculo. A médio prazo, depende do que é médio, e depende também, tudo vai depender do quê? Da intensidade, da frequência que você tá, desse estímulo. Vamos supor que o estímulo é a atividade física, entendeu? Então, a médio prazo, vai depender da intensidade, da frequência que você tá dando esse estímulo ao seu corpo. Se for o médio prazo que você está fazendo ali com frequência, talvez sim. A Jaqueline perguntou: a sobrecarga que o indivíduo obeso desloca poderia causar uma adaptação positiva músculo-esquelético devido a esse peso extra, comparado a um eutrófico? Tá, a sobrecarga que o indivíduo obeso desloca poderia causar uma adaptação positiva no músculo esquelético devido a esse peso extra. Ah, tá, entendi. Você tá querendo dizer assim, como a pessoa obesa, ela naturalmente carrega mais peso porque ela é obesa? Será que é isso? É isso? Foi então, isso. Devido a esse peso extra comparado a um eutrófico? Pessoal, como eu mostrei para vocês, né? A obesidade, ela modifica a tipagem de fibra, tá? Então, como eu mostrei para vocês aí no trabalho, não sei se essa pergunta tinha sido antes ou depois, mas como eu mostrei aí para vocês no trabalho, a obesidade, ela modifica sim a tipagem de fibra. Não sei se está relacionado ao peso que este indivíduo carrega. Eu acredito que não, porque como eu mostrei para vocês, está relacionado mais à parte de malefícios da obesidade, certo? Mas, pessoal, vai depender também de que músculo que nós estamos falando, né? Lá no trabalho que eu mostrei para vocês da diferença da tipagem de fibra, era fibra do músculo esquelético no geral. Vamos pensar desse indivíduo obeso, vamos pensar, sei lá, nos músculos inferiores dele. A perna dele carregando o peso ali de todo o tronco superior dele. Provavelmente vai ter uma modificação de tipagem de fibra, porque ele está carregando, obviamente, um peso muito maior que uma pessoa que tem ali um tronco menos gorduroso, certo? Também é uma forma de se pensar, mas quando a gente pensa no contexto geral, essa modificação ela acontece mais pelos malefícios da obesidade, que é estresse oxidativo, que é a inflamação. A outra é da Elaine. O acúmulo de líquido no corpo também pode influenciar as fibras musculares? Por isso as dores musculares? Professor, estou perguntando porque tive chikungunya e tive muito inchaço no corpo e minava líquido no corpo através de bolas que se formou. Tá, ó, eu vou falar aqui que são duas coisas diferentes, tá? O acúmulo de líquido no corpo pode influenciar as fibras musculares? Pessoal, a água, ela é essencial. Agora, o acúmulo, normalmente, o músculo, quando a gente está fazendo atividade física, ele incha. Esse inchaço, ele é causado também pela entrada de água ali dentro
da fibra. Só que as dores musculares não estão relacionadas a isso, tá, pessoal? As dores musculares, elas estão relacionadas à presença do lactato. O lactato, ele é uma substância que causa desconforto muscular. E, normalmente, quando a gente faz um exercício de alta intensidade, esse lactato, como nós utilizamos a via anaeróbia, então a glicose, ela produz lactato. E a presença desse lactato, ela causa um desconforto na musculatura. Então, por isso que se você nunca treinou e você vai para academia, no outro dia você não consegue andar, porque esse lactato, ele demora, em média, aí, 2 a 3 dias para ser mandado lá para o fígado para ser transformado em glicose de novo, certo? E aí, a questão da chikungunya e do inchaço, eu imagino que a chikungunya, eu não sei, tá, pessoal? Ela deve ocasionar, por questão do micro-organismo, algum processo inflamatório muscular, e por isso deve ter dor e inchaço. Mas, se a professora Isabela ou tiver outro professor aí presente na nossa aula ao vivo que puder falar sobre isso, porque eu realmente estou falando de uma coisa que eu acho, tá? Agora, sobre o líquido e a dor não está relacionado, mas sim a infiltração da água durante ali o processo de contração muscular, processo de atividade física, mas a questão da chikungunya eu já acho que é uma questão à parte. Acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? Que legal, pessoal. Obrigado pela interação de vocês.